Gaslight é um termo que se refere a uma forma de abuso psicológico em que a pessoa manipula o outro para questionar sua própria percepção da realidade. É uma forma de controle mental que pode ser extremamente prejudicial e para a saúde mental de quem está passando por isso. O termo gaslight, então, foi utilizado da peça de 1944, que eu já falei para vocês, no qual o marido tenta fazer a esposa acreditar que ela é louca. E como funciona o gaslight? Como que ele funciona? O gaslight pode assumir várias formas, mas geralmente envolve um padrão de comportamento manipulativo em que a pessoa está sendo abusada e levada o tempo todo a questionar a sua sanidade. O abusador pode negar eventos recorrentes, distorcer verdades ou apresentar uma versão distorcida da realidade para fazer a vítima duvidar de si. O objetivo é minar a confiança e a autoestima da pessoa, porque no momento que ela deixar de ter autoconfiança, que ela deixar de ter autoestima, ela vai começar a acreditar no que o gaslight está fazendo. Ela vai negar eventos que aconteceram. Então, o abusador, ele vai negar, por exemplo, o que aconteceu. Se a vítima mencionar, por exemplo, uma conversa, mas você falou isso para mim, ele vai dizer, isso nunca aconteceu, isso é mentira sua. Vai distorcer a realidade. O abusador pode apresentar uma versão distorcida dos fatos para com que ela, a pessoa, acredite que ele que está certo. Ele vai minimizar sempre os sentimentos e as experiências da vítima. Um abusador pode minimizar experiências da vítima, que pode parecer com que a situação é tão ruim quanto ele pensa. Ele vai atribuir culpa à vítima, que na verdade ele acha que ele é o certão e a vítima que está errada em tudo. Ele vai manipular a memória da vítima, o abusador também, ele vai manipular a memória da vítima para poder fazer com que a pessoa ache que aquilo que está acontecendo por causa das questões dela e não por causa das questões que ele manipulou. Então, essas questões, elas são muito sérias e são sempre atribuídas a outra pessoa e nunca a quem está abusando. Os efeitos do gaslight. As pessoas que sofrem gaslight, elas vão ter graves sensações emocionais, a pessoa vai estar o tempo todo se sentindo confusa, a pessoa vai estar o tempo todo achando que não pode confiar nos outros, a pessoa vai estar o tempo todo crendo que aquilo não pode acontecer, ela vai ter uma perda de confiança em si, ela vai ter uma ansiedade e depressão, ela vai ter um isolamento social. A perda de confiança. O que é a perda de confiança? Quando a pessoa é vítima de um gaslight, ela vai começar a duvidar o tempo todo da sua sanidade. Duvidando da sua sanidade, ele começa a acreditar que o que a outra pessoa está fazendo é o certo e não o que ele está fazendo. A ansiedade e depressão é o perfil comportamental das pessoas que convivem com pessoas gaslight, porque elas vão estar o tempo todo tendo a sensação de negatividade. O isolamento social. Por que o isolamento social? Porque a vítima, ela tende a se afastar das pessoas, ela tende a se afastar dos seus amigos, ela tende a se afastar dos seus parentes, porque o tempo todo ele vai acreditar que é ele que é o problema e não aquela pessoa que está fazendo o gaslight com ela. Ela vai ter um transtorno de estresse pós-traumático. Por quê? Ela vai ficar o tempo todo com as memórias revivescentes entrando dentro dela. E vai entrar dentro dela como se aquele fato fosse real. Então ela vai ter também transtornos alimentares, transtorno de sono, ela vai perder o sono, ela vai ou comer demais ou comer de menos, ela vai ter dependência emocional por aquele abusador, ela vai o tempo todo questionar a sua percepção e a sua realidade e vai depender daquela pessoa que está manipulando ela. Ela vai o tempo todo desconfiar de si mesmo e vai desconfiar das outras pessoas. Porque se desconfiar do manipulador, ela vai ver que não é ela que é o problema, que o problema é o manipulador. Então, ela vai ter uma desconfiança o tempo todo de si. Ela vai ter o tempo todo a sensação de não poder estar enxergando as coisas como são. Ela não vai ter a capacidade de ver as coisas como são. Vão fazendo as perguntas aí, à medida que vai surgindo as dúvidas, vão fazendo as perguntas. Como sair desse relacionamento de gaslight?
Primeira coisa, você tem que buscar ajuda psicológica. Se você percebe que você duvida muito da sua sanidade, você tem que buscar ajuda psicológica. Você tem que buscar uma ajuda psicológica para você poder reconhecer o problema que está acontecendo. Você reconhecer que o gaslight está destruindo emocionalmente você. A segunda coisa, você tem que aprender a estabelecer limites claros com a pessoa que faz gaslight com você. Você tem que começar a fazer com que a pessoa perceba que você não vai cair mais no enredamento dos problemas dele. A terceira coisa, já falei do buscar um profissional. Você vai voltar a ter contato com as pessoas que você tinha antes. Você tem que voltar a ter contato com as pessoas antes. E o gaslight é aquela pessoa que vai destruir emocionalmente a pessoa,